Português se apaixona por indígena quando desembarca no Brasil pela primeira vez. Quando os portugueses chegaram, ninguém sabia que naquela praia nascia também um segredo e um desejo. Arani estava na beira da praia quando as velas surgiram no horizonte. Diogo viu uma mulher de uma beleza incrível que mudaria sua vida para sempre. O que viria a seguir entraria para os livros de história. Mas existe uma parte dessa história que nunca foi contada. Era abril de 1500. O Atlântico, vasto e implacável, se estendia como um deserto líquido diante da frota de Pedro Álvares Cabral. 13 naus e cerca de 1.200 homens cruzavam as águas escuras em direção às tão sonhadas Índias. Vinham de semanas de mar, levados por ventos fortes que afastavam as embarcações do rumo inicial, empurrando-as para além das rotas conhecidas, e cada dia era uma eternidade. A fome, o frio, o sal que corroía a pele e a esperança. Soldados endurecidos e nobres orgulhosos. Havia também rapazes como Diogo de Sá, filho segundo de uma família de prestígio em Lisboa. Não herdaria títulos nem terras. Seu destino já estava escrito nas estrelas, e como o de tantos outros, era o mar. Mas ao contrário de muitos, Diogo não carregava apenas o peso da obrigação. Trazia nos olhos claros um desejo ardente de ver o mundo, uma curiosidade que o fazia observar cada detalhe da travessia. O vento lhe desalinhava os cabelos castanho claros, e a pele, já queimada de sol, lhe dava uma beleza diferente da palidez lisboeta. Os companheiros notavam, em silêncio ou com inveja, que aquele jovem tinha um porte que se destacava entre tantos. Havia nele uma firmeza discreta, uma elegância natural mesmo sob o peso do uniforme gasto. Muitos viam nele a imagem de um herói dos romances contados nas cortes, embora ali, no convés úmido e coberto de sal, fosse apenas mais um entre os muitos que suportavam a dureza da viagem. Os dias se arrastavam. O mar trazia náusea, febre, cansaço. Os homens rezavam, cantavam, brigavam, e no coração de cada um crescia a ansiedade de chegar logo ao destino. Mas na manhã de 22 de abril, algo mudou. Um grito vindo da proa cortou o ar. Terra! Terra à vista! O alvoroço se espalhou. Marinheiros correram, capitães surgiram no convés. Lá, na linha distante entre céu e oceano, erguia-se um monte coberto de verde, firme e solene, como um altar diante do mar. Era o Monte Pascoal. O coração de Diogo disparou. Pela primeira vez, seus olhos se encheram de uma terra nova, virgem aos seus pés. Não eram muralhas de pedra, não eram cidades muradas como as da Europa. Era a natureza em estado puro, intocada, grandiosa. Florestas que pareciam não ter fim. Árvores tão altas que pareciam tocar o próprio céu. Enquanto isso, na margem daquela terra recém-avistada, outro olhar se erguia. Na aldeia que vivia próxima ao litoral, Arani, filha do cacique Jepe, ajudava as mulheres a recolher redes de pesca. Seus cabelos longos, escuros e soltos caíam como um manto sobre os ombros, e sua pele, dourada pelo sol, brilhava sob a manhã clara. Os olhos, negros e profundos, guardavam a intensidade da floresta e a curiosidade de quem sempre buscava compreender além do visível. Foi ela a primeira a ver, no horizonte, as estranhas figuras que se aproximavam. Enormes aves brancas, com asas de pano infladas pelo vento. Não eram gaivotas, não eram pássaros. Eram coisas de outro mundo. O coração de Arani se acelerou. Gritou para os outros e em instantes a aldeia inteira correu para a praia, tentando decifrar o que surgia do mar. Aos poucos, as naus foram se aproximando e os indígenas puderam ver figuras humanas no convés. Homens cobertos de tecidos, com peles de tons diferentes, barbas cerradas, armas que brilhavam ao sol. Murmúrios se espalharam. Eram deuses? Eram monstros? Eram homens? Entre todos os olhares que se cruzaram naquela distância, dois se destacaram. Diogo, apoiado no corrimão da nau, varria com os olhos a praia e as pessoas que se reuniam. De repente, entre dezenas de corpos,
fixou-se em uma única figura. Ela estava à frente, firme, com o queixo erguido, o vento agitando seus cabelos negros. Havia nela uma beleza selvagem, uma graça que não se explicava. Não era apenas o corpo, a pele ou os traços. Era a força de sua presença, a firmeza dos olhos que não desviavam, mesmo diante do desconhecido. Arani também viu. Entre tantos homens estranhos que se amontoavam no navio, seu olhar encontrou o dele. O brilho dos cabelos claros, os olhos azuis que refletiam a luz do mar, a estatura ereta que se destacava entre os outros. Nunca tinha visto alguém assim. Aquela pele tão clara, quase dourada pelo sol, parecia uma chama viva contra o pano escuro das velas. Nenhum dos dois entendeu o que sentiu naquele instante. Não havia palavras, não havia explicações. Havia apenas o impacto da beleza, o choque de mundos que se encaravam pela primeira vez. Foi como se o tempo tivesse parado, o mar em silêncio, o vento suspenso, as vozes em volta dissolvidas. Apenas os olhos de um e de outro se sustentando na distância. Um desejo estranho percorreu o corpo de Arani, uma mistura de medo e curiosidade, de repulsa e fascínio. O peito acelerava, as mãos tremiam sem motivo. Sentia-se chamada por aquele olhar, como se ele dissesse algo que não podia ser traduzido em palavras. Diogo, por sua vez, sentiu um calor subir-lhe pelo corpo. Não era apenas admiração pela novidade, era algo mais profundo. O desejo nasceu imediato, o impulso de conhecer, de tocar, de se aproximar. O coração lhe dizia que naquele instante a viagem inteira já tinha valido a pena e, ainda que separados pelo mar, eles começaram a se comunicar. Não com vozes, mas com gestos pequenos, quase imperceptíveis. Arani ergueu o rosto firme, como quem desafia. Diogo inclinou levemente a cabeça num sinal de respeito. Ela não entendeu, mas sentiu. Ele não sabia o que significava aquele olhar imóvel dela, mas compreendeu. Aos poucos, o navio foi ancorando e a distância entre eles diminuiu. Os indígenas gritavam, apontavam, agitavam lanças e remos. Os portugueses organizavam-se, alguns riam, outros temiam. Mas para Arani e Diogo, nada disso importava. Eles já estavam ligados por algo maior. O encantamento súbito de duas belezas que se reconheciam, mesmo sem se conhecer, era apenas o começo. O Brasil surgia para os portugueses como uma terra fértil, rica e misteriosa. Mas para eles dois surgia algo ainda mais forte. Um desejo, um chamado silencioso que unia seus destinos antes mesmo que uma palavra fosse dita. O sol do dia seguinte nasceu mais claro, como se também quisesse assistir ao primeiro encontro de dois mundos. A frota ancorada diante da costa parecia inquieta. Homens se moviam pelos convéses, frades murmuravam preces, capitães ajustavam ordens. Era hora de pisar na terra desconhecida. Os botes foram baixados ao mar. Marinheiros desceram, levando presentes preparados em Lisboa para impressionar os habitantes. Contas de vidro, pequenos espelhos, miçangas coloridas, guizos de metal, pedaços de pano. Objetos simples na corte, mas que nas viagens ultramarinas tinham valor estratégico, serviam para abrir caminhos de paz, para conquistar curiosidade e confiança. Na areia, a aldeia se reunia em expectativa. Homens pintados de urucum seguravam arcos não apontados, mas prontos. Mulheres traziam cestos de frutas e raízes. Crianças riam e corriam, parando para observar aquelas embarcações pequenas que avançavam da frota maior. Os mais velhos murmuravam lembranças de histórias contadas de geração em geração, sobre estranhos que poderiam surgir do mar. Entre todos, Arani estava à frente, firme, com o queixo erguido. E a beleza dela se destacava ainda mais naquela manhã dourada. O corpo pintado, a pele morena brilhando de sol, os cabelos soltos tocados pelo vento. Os olhos não desviavam, eram olhos que liam, avaliavam, desafiavam. Diogo foi um dos escolhidos para desembarcar. Sentia o coração acelerar com cada remada.
O barco se aproximava da areia, e a cada metro ele via com mais clareza a figura que o havia fascinado no dia anterior. Agora não era apenas um vulto distante na praia, era uma mulher de carne e presença, bela de um jeito que nenhum salão de Lisboa jamais lhe mostrara. Quando os primeiros portugueses tocaram a praia, o silêncio pesou. Olhares se cruzaram, corpos se mediram. O choque foi mútuo. Os indígenas, surpresos com os tecidos, barbas e metais, os portugueses, maravilhados com a nudez natural, a pintura dos corpos, a força da floresta estampada em cada pele. Vieram então os primeiros gestos de aproximação. Um marinheiro ergueu um espelho e o ofereceu a um dos homens da aldeia. O indígena, ao ver o próprio rosto refletido, riu com espanto. A roda em volta acompanhou a risada e a tensão diminuiu. Em troca, deram um cocar simples de penas. Outro português mostrou uma tesoura, cortando um ramo de árvore com facilidade. Os indígenas se entreolharam, impressionados com a força do ferro. Em contrapartida, ofereceram colares de sementes e frutos. Tudo acontecia sob olhares atentos, e um detalhe bastava para reacender a tensão. Um soldado, orgulhoso, ergueu sua espada para exibir o brilho. De imediato, um jovem da aldeia tensionou o arco. Bastou aquele gesto para que o risco da tragédia pairasse no ar. Foi então que Arani avançou, erguendo a mão aberta, firme, como quem ordena a pausa. O arqueiro obedeceu. Diogo, vendo o perigo, abriu os braços devagar, expondo-se sem armas. E assim, sem uma palavra sequer, os dois juntos impediram que a história do Brasil começasse com sangue na areia. Esse episódio foi depois registrado pelo escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, que descreveu em sua carta como o primeiro contato se deu de forma pacífica, cheio de curiosidade mútua. A carta falaria de homens pardos, de bons rostos e bons narizes, de corpos pintados e de um povo que recebia os estrangeiros com riso fácil. A verdade é que por trás da descrição oficial havia também tensão, risco e coragem. E havia, no meio daquele cenário, algo que ninguém registraria em papel, mas que queimava em silêncio: o encontro dos olhos de Arani e Diogo. Ela o observava como nunca havia observado homem algum. Não entendia suas roupas pesadas, nem o brilho de metal que carregava, mas entendia o corpo sob a roupa, a largura dos ombros, a firmeza das pernas, a cor clara da pele que refletia o sol de forma diferente. Era belo, diferente, desejável. Ele, por sua vez, via nela não apenas a estranheza do novo, mas a beleza absoluta do corpo livre, da pele morena pintada de símbolos, dos cabelos que dançavam com o vento. Desejava-a como se o próprio mar tivesse conspirado para trazê-lo até ali. Não havia língua em comum, mas havia gestos. Arani tocou a areia com os dedos, depois o peito, como quem dizia: "Esta é a nossa casa." Diogo repetiu o gesto, tocando o peito e a areia, como quem responde: "Agora também é a minha." O contato seguiu por horas. Trocas, risos, espantos. Portugueses experimentaram frutas e raízes que jamais tinham provado. Indígenas se encantaram com pequenos sinos que tilintavam ao vento. E entre uma troca e outra, entre uma curiosidade e outra, Arani e Diogo se aproximavam em silêncio, cada vez mais certos de que não eram apenas dois entre centenas. Quando a tarde caiu e os portugueses voltaram aos barcos, os registros oficiais falariam de um dia pacífico, de gente amistosa, de uma terra fértil. Mas entre as linhas invisíveis daquela carta que seria enviada ao rei, nascia outra história, a de um desejo silencioso entre dois jovens tão lindos e tão diferentes um do outro. No dia seguinte, voltariam os presentes e os medos, as medições e as letras. Haveria missas a preparar e águas doces a buscar mais adiante. Mas nada disso apagaria o que já estava plantado. O reconhecimento de dois corpos belos que se escolheram ao primeiro olhar, o desejo que caminhava junto da prudência, a comunicação que não precisava de verbo para entregar verdade.
E enquanto a história do Brasil começava a ser escrita nos pergaminhos para um rei distante, a outra história já tremia sob a pele de Arani e Diogo, pedindo mais chão, mais mar, mais tempo, mais toque. A praia que na véspera fora palco de espantos e risos, agora se tornava um espaço partilhado. Os capitães decidiram permanecer alguns dias na costa, tanto para explorar melhor a terra, quanto para permitir que os navios descansassem das semanas de mar. As naus, ancoradas, balançavam no horizonte como gigantes imóveis, e os botes faziam a ponte entre o mar e a areia, carregando homens, objetos e intenções. Pedro Álvares Cabral, líder da frota, observava tudo com postura firme. O escrivão Pero Vaz de Caminha tomava notas detalhadas, descrevendo não apenas a paisagem, mas também os gestos, os risos, as pinturas nos corpos. Ele via nos indígenas uma gente de bons rostos e bons narizes, e registrava em sua carta aquilo que julgava importante para o rei em Lisboa: a abundância de frutas, a docilidade aparente, a fertilidade da terra. Nenhuma linha, no entanto, seria capaz de traduzir o mistério que pairava no ar. O encontro de mundos que ainda não sabiam como se olhar sem se ferir. Na aldeia, o cotidiano continuava. Mulheres teciam cestos e preparavam raízes de mandioca. Crianças brincavam na beira da água. Homens iam e vinham com arcos às costas, atentos, mas sem agressividade. E entre eles, os portugueses circulavam como hóspedes desconfiados, ao mesmo tempo temerosos e encantados. Foi nesse espaço compartilhado que Arani e Diogo se viram pela primeira vez de perto, sem a distância do mar ou a barreira das lanças. Ela trazia no corpo a pintura escura de genipapo, que se espalhava em espirais pelos braços e ombros, e no olhar uma firmeza que desafiava qualquer homem a sustentá-lo. Ele vinha com as roupas pesadas, mas agora abertas no peito, suadas e úmidas pelo calor, revelando a pele clara que o sol do Atlântico já começava a marcar. Não havia língua comum, mas havia gestos. Arani mostrava frutos, oferecia raízes. Diogo aceitava, levava a mão ao peito num sinal de gratidão. Ele tentava ensinar algumas palavras em português, mas os sons se perdiam, estranhos aos ouvidos dela. Ainda assim, cada tentativa arrancava sorrisos contidos, não de zombaria, mas de reconhecimento. Era como se o esforço de se entender já fosse por si só um gesto de intimidade. O desejo silencioso crescia. Diogo notava o brilho da pele de Arani quando a luz do sol escorria pelo ombro. Notava a firmeza das pernas quando ela caminhava sobre a areia. Notava, sobretudo, o olhar que não se envergonhava de encará-lo, como se pudesse atravessá-lo e alcançar o que havia além da carne. Arani, por sua vez, observava cada detalhe dele. A textura do cabelo mais claro, os olhos de um azul quase impossível, a força do corpo treinado pelo mar. Via beleza e via diferença, e em ambas encontrava desejo. Enquanto isso, a história do Brasil se escrevia em gestos práticos. Portugueses trocavam miçangas por arcos e colares. Experimentavam frutas desconhecidas, se surpreendendo com o sabor da goiaba e a doçura do caju. Os indígenas observavam atentamente as facas de ferro e os tecidos coloridos. Era uma troca desigual. O ferro valia mais do que qualquer semente, mas naquele momento ninguém parecia calcular perdas e ganhos. Era o encanto da novidade. Ainda assim, a desconfiança permanecia. Um passo em falso, um gesto mal interpretado, e a paz podia se quebrar. Por isso, quando um marinheiro tentou tocar o braço de uma jovem da aldeia, a reação foi imediata. Os guerreiros cercaram, o arco se armou. O capitão interveio rápido, puxando o homem para trás, pedindo desculpas com gestos. E a tensão se dissipou, mas deixou no ar o aviso. A convivência seria possível, mas frágil. Arani viu tudo com atenção. Entendia os riscos, conhecia a ira dos seus, mas também percebia a diferença em Diogo.
Ele não avançava, não exigia. Observava, oferecia, aprendia. Havia nele uma humildade rara entre os que chegaram pelo mar. Isso a atraía tanto quanto o corpo belo que o sol dourava a cada dia. À noite, fogueiras se acendiam na praia. Portugueses e indígenas sentavam-se próximos, partilhando silêncio e fumaça. Arani e Diogo se encontravam nesses momentos, sem precisar de palavras. Bastava a proximidade. Às vezes, uma fruta passada de mão em mão. Outras, apenas o olhar sustentado por mais tempo do que seria prudente. O desejo ainda não se consumava, mas já era fogo. E assim, entre trocas de presentes, registros em pergaminhos e noites iluminadas por fogueiras, nascia uma convivência frágil, mas suficiente para manter dois mundos próximos. Para o Brasil, era o início da história oficial, registrada em cartas e documentos. Para eles, era o início de uma história secreta, escrita nos olhos, no corpo, no desejo que não precisava de língua para ser entendido. Os dias que se seguiram à chegada foram dias de descoberta e estranhamento. O primeiro contato havia sido pacífico, mas a convivência diária começava a revelar a distância entre dois mundos que não falavam a mesma língua, não compartilhavam os mesmos costumes e não compreendiam as intenções um do outro. Os portugueses, acostumados ao frio úmido de Lisboa, sofriam com o calor intenso da costa. As roupas pesadas grudavam na pele, os sapatos afundavam na areia. O suor não dava trégua, e o sol queimava de um jeito diferente, mais cru, mais próximo. Os insetos os atacavam sem descanso, e as noites quentes não traziam alívio. Muitos reclamavam, outros se calavam e suportavam, mas todos sabiam. Aquela terra exigia mais do que estavam preparados para dar. Os indígenas, por sua vez, observavam com curiosidade e cautela. Viam homens de pele clara, cobertos de pano, que tossiam com frequência e não sabiam caminhar descalços. Pareciam frágeis em algumas coisas, mas fortes em outras. Traziam lâminas que cortavam madeira como se fosse palha, tecidos coloridos, objetos que brilhavam. Eram ao mesmo tempo dignos de riso e de respeito. No meio desse choque, Diogo se destacava, não apenas pela beleza que todos notavam, mas pela disposição em aprender. Enquanto muitos portugueses se mantinham em grupos fechados, ele buscava se aproximar da aldeia, observar, imitar gestos. A cada tentativa mal feita de pronunciar uma palavra na língua da terra, arrancava sorrisos contidos. Não se ofendia. Ao contrário, ria de si mesmo, como quem aceita ser estrangeiro. Arani o observava de perto. Às vezes de frente, sustentando o olhar sem pudor. Às vezes de longe, escondida entre as árvores, testando até onde o desejo a deixaria se aproximar. Era impossível não admirá-lo. A pele clara, agora tostada de sol, os cabelos que refletiam a luz como fios de ouro queimado, os olhos azuis que pareciam guardar pedaços do próprio mar. Ele era diferente de tudo que já tinha visto, e era justamente essa diferença que a atraía. Diogo também não disfarçava. Arani era para ele a própria imagem da terra descoberta, selvagem, luminosa e irresistível. Observava cada curva do corpo pintado, cada movimento do quadril firme, cada sorriso breve que se abria sem que ela percebesse. O desejo crescia a cada encontro, e mesmo sem palavras os dois sabiam. Era no olhar que se dizia tudo. No tempo longo em que os olhos se prendiam, no silêncio que queimava mais do que qualquer palavra poderia queimar. Mas a aproximação não vinha sem riscos. Os guerreiros da aldeia não confiavam totalmente nos estrangeiros, e alguns portugueses não escondiam a arrogância de se considerarem donos daquelas terras. Bastava um gesto mal interpretado para que a trégua se desfizesse. Caminha, em sua carta, registraria a docilidade, o riso fácil, a abundância da terra. Mas o que não escreveu, o que não cabia no papel, era a tensão que percorria cada gesto, a sombra do medo que rondava cada aproximação. Diogo sentia esse peso.
Sabia que qualquer passo em falso poderia colocá-lo contra os seus ou contra os dela. Era estrangeiro em ambos os mundos. Não era completamente aceito pelos companheiros por ser jovem demais, idealista demais. E não era aceito plenamente pelos indígenas por carregar no corpo a marca do invasor. A única ponte segura que tinha era a Arani. E essa ponte se construía em silêncio, gesto por gesto, olhar por olhar. Numa manhã, ele a viu à beira do rio, lavando frutas. Água escorria pelo corpo dela, e os desenhos de Genipapo pareciam ganhar vida sob o reflexo da luz. Arani levantou os olhos e o encontrou parado, fixo, sem disfarçar. Não se afastou, apenas deixou que ele a visse. Era um convite mudo, uma aceitação silenciosa do desejo que os unia. Ele não avançou, não a tocou. Apenas respirou fundo, gravando na memória aquela imagem que o perseguiria para sempre. À noite, em volta da fogueira, Arani se sentou próxima a ele, sem que ninguém notasse a intenção. As mãos quase se tocaram sobre a areia. Não houve contato direto, mas a proximidade era suficiente para incendiar o sangue. Cada vez que um dos dois respirava, o outro sentia. Cada vez que um desviava o olhar, era apenas para voltar a buscar o do outro segundos depois. Era uma convivência frágil, difícil, cercada de medos. Os portugueses temiam ser atacados. Os indígenas temiam perder suas terras e costumes. Diogo temia perder Arani, e Arani temia perder o controle sobre um desejo que crescia como raiz em terra molhada. Mas era justamente nesse medo que o romance se fortalecia. Quanto mais difícil era estar juntos, mais os dois sentiam que não havia volta. A cada gesto, a cada olhar, confirmavam que algo maior do que a distância, maior do que as línguas, maior do que o mar, os atraía. A história oficial registraria aqueles dias como tempo de paz e curiosidade. Mas a história real, a que queimava sob a pele deles, era a de um amor nascente, proibido, irresistível. O Brasil começava ali, entre o suor do trabalho diário, os registros frios de um escrivão e o calor secreto de dois corpos que se buscavam em silêncio. Os primeiros dias de convivência haviam se sustentado em equilíbrio delicado. Trocas de presentes, curiosidade mútua, pequenos gestos de paz. Mas nenhum convívio entre mundos tão distantes podia permanecer intacto por muito tempo. O que era encanto começou a se misturar com desconfiança. O que era aproximação começou a se enredar em tensões. Os portugueses, movidos por ambição e costume, começaram a vasculhar mais do que deviam. Procuravam sinais de riqueza escondida, metais, pedras brilhantes, qualquer indício que confirmasse a promessa de lucro para a coroa. Os indígenas mostravam frutas, raízes, corpos pintados, mas não mostravam ouro, porque ouro não havia, não naquele litoral, não naquelas aldeias. E o silêncio diante das perguntas insistentes era lido pelos homens do mar como recusa ou até como afronta. Um grupo de marinheiros, em busca de alimentos, entrou mais fundo na aldeia do que era permitido. Tomaram raízes de mandioca sem pedir. Carregaram cestos inteiros de frutas, como se o simples gesto de tocar fosse suficiente para transformar em posse. Quando os anciãos protestaram com gestos e palavras que os estrangeiros não entendiam, foram ignorados. Para os homens de Cabral era apenas sobrevivência. Para a aldeia, era invasão. Foi nesse dia que Arani sentiu pela primeira vez a dor da traição. Não entendia todas as intenções daqueles homens, mas compreendia a diferença entre troca e roubo. E quando soube que Diogo havia acompanhado o grupo, ainda que sem tocar em nada, o coração se apertou. O mesmo homem que lhe oferecia gestos de respeito, que a olhava com desejo sincero, estava entre os que tiravam da sua gente sem permissão. A raiva não foi só dela. Os guerreiros se armaram, os jovens gritaram, as mulheres recolheram as crianças. O cacique Jape ergueu a voz firme, exigindo que aquilo não se repetisse.
Diogo tentou explicar, tentou gesticular que não havia sido ele a tomar, que não compartilhava da ganância dos outros. Mas Arane não conseguiu olhar para ele. O silêncio dela era pior do que qualquer acusação. Na praia, a tensão se espalhou como fogo em capim seco. Caminha anotava em sua carta descrições belas. Gente de riso fácil, que se admira com o que lhes damos. Mas a verdade diante dos olhos era mais áspera. O riso existia sim, mas misturado à desconfiança. E a admiração pelos presentes se desfazia diante da fome causada pela perda de alimentos. Diogo sentia a terra lhe faltar sob os pés. Pela primeira vez, percebeu que podia perder não apenas a confiança da aldeia, mas também o vínculo secreto que havia começado com Arane. O olhar dela, outrora firme e curioso, agora era de pedra. Ela não o acusava com palavras, mas o afastava com a ausência do olhar. E para ele, nada doía mais do que ser invisível diante da única pessoa que lhe dava sentido naquela terra. Os dias seguintes foram de distância. Os portugueses continuaram suas explorações. Os indígenas os vigiavam de longe. As trocas diminuíram. As conversas de gestos rarearam. O calor parecia mais pesado, as noites mais longas. O medo estava em todos. Os portugueses temiam uma emboscada, os indígenas temiam uma tomada de terras. E no meio desse medo, Diogo se perdia em silêncio. Queria se aproximar, queria explicar, mas não havia língua que desse conta. Queria dizer que não era como os outros, que seu desejo por Arane era maior do que qualquer tesouro. Mas tudo que tinha eram gestos, e ela, ferida, já não aceitava gestos. Foi nesse clima que Cabral e seus capitães começaram a discutir a partida. A terra já fora avistada, descrita, registrada. Os sinais de riqueza não haviam aparecido. Era hora de seguir viagem para o verdadeiro destino, as Índias. Mas antes de partir, ainda haveria a missa que marcaria a posse simbólica da terra para o rei de Portugal. E seria nessa missa que Diogo tentaria reparar o que havia sido quebrado. A trégua parecia prestes a se desfazer. O roubo de mantimentos tinha aberto uma ferida que não se cicatrizaria com sorrisos ou miçangas. A aldeia via os portugueses com olhos mais duros, e a praia, que antes fora palco de curiosidade, agora era espaço de vigília. Os guerreiros não relaxavam. As mulheres não se aproximavam com cestos tão cheios. As crianças já não corriam livres perto das botas pesadas. Diogo sentia esse peso sobre os ombros como se fosse culpa sua. Não tinha tomado nada. Não tinha se ajoelhado para carregar cestos roubados. Mas o simples fato de estar entre os invasores o tornava cúmplice. E o que mais o doía não era o silêncio da aldeia, mas o silêncio de Arane. O olhar firme que antes o procurava agora passava por ele como se não existisse. A invisibilidade queimava mais do que qualquer acusação. Na noite seguinte, reuniu coragem. Esperou até que a maioria dos marinheiros estivesse bêbada de vinho fraco e riso alto. Então, entrou na tenda improvisada onde guardavam parte dos mantimentos. Encontrou cestos de raízes que não lhes pertenciam, frutas que haviam sido tomadas sem permissão, colares arrancados da boa-fé. Olhou aquilo e sentiu vergonha. Era como se os seus companheiros quisessem transformar em propriedade o que não entendiam como dom. Sabia que seria perigoso, mas arriscou. Encheu os braços com o que pôde carregar e desceu a trilha até a areia. A lua iluminava o caminho e cada passo era um desafio contra o próprio destino. Se fosse descoberto, seria acusado de traição. Se fosse mal interpretado, poderia ser morto pela aldeia antes de explicar. Mas algo maior o empurrava. O desejo de mostrar a Arane que não era como os outros, que sua lealdade já não pertencia apenas ao mar, mas também à terra. Na orla da mata, encontrou-se com 2 jovens guerreiros que o cercaram de imediato. As lanças apontadas brilhavam sob a luz fria da lua. Diogo largou os cestos no chão, ergueu os braços, expôs o peito. Os olhos azuis não piscavam, sustentavam a coragem. Os jovens o observaram em silêncio, desconfiados, até que uma figura se aproximou. Arane
Ela viu os cestos no chão, reconheceu os alimentos e os objetos. Viu também o gesto dele, mãos abertas, corpo exposto, sem arma, sem defesa. Entendeu que não era um ataque, mas uma devolução. Os olhos dela se abrandaram e, pela primeira vez em dias, encararam de novo os dele. Não havia palavras, mas havia entendimento. Os guerreiros recolheram os cestos e os levaram para a aldeia. Arani permaneceu. Ficou parada diante de Diogo, estudando-o como quem decide se perdoa ou não. Ele não moveu um músculo, não ousou se aproximar. Apenas deixou que o olhar falasse. Dizia arrependimento, dizia desejo, dizia entrega. Naquele instante, a tensão entre os dois corpos era palpável. Arani respirava fundo. O peito subia e descia sob a pintura de genipapo. E Diogo sentia o sangue correr mais rápido em suas veias. O desejo de tocá-la era avassalador, mas também era o medo que o continha. Aproximar-se seria quebrar a trégua que ele tentava construir. Ficou imóvel, e foi esse domínio sobre si mesmo que a convenceu. Sem dizer nada, ela ergueu a mão lentamente e tocou o ombro dele com a ponta dos dedos. Foi um toque breve, quase nada, mas para Diogo foi como se o corpo inteiro tivesse sido incendiado. Arani então se afastou, voltando para a aldeia. O gesto tinha sido simples, mas dizia tudo. Ele estava perdoado. Não completamente, não sem reservas, mas o suficiente para que a ponte entre eles não fosse destruída. Na manhã seguinte, a notícia da devolução correu. Os anciãos comentaram entre si. O cacique Japi observou Diogo com olhos mais atentos, e os frades portugueses ficaram em silêncio, compreendendo que aquele jovem estava ultrapassando limites que poucos ousariam cruzar. Beruvaz de Caminha registraria em sua carta apenas as boas relações, os risos, a docilidade. Não escreveria sobre roubos, nem sobre devoluções. A história oficial seria limpa, mas a real se escrevia nos gestos de um homem e de uma mulher que ousavam desafiar os dois mundos que os cercavam. A preparação para a missa continuava. Uma grande cruz de madeira começou a ser erguida, sinal da posse da terra em nome de Portugal e de Deus. Os portugueses se organizavam. Os indígenas observavam com curiosidade, sem entender a dimensão daquele ritual. Para Diogo, no entanto, a missa seria mais do que um ato político ou religioso. Seria a chance de mostrar a Arani que havia nele fé, não apenas em um Deus distante, mas na possibilidade de um amor improvável. Enquanto o sol caía e a sombra da cruz, recém-erguida, se estendia sobre a areia, Diogo observava Arani se afastar pela mata. O desejo era cada vez mais forte. A vontade de unir-se a ela crescia a cada gesto. Ainda não era hora, mas a chama já estava acesa. O amanhecer daquele domingo trouxe uma luz diferente. O céu estava límpido e o vento soprava suave, como se a própria natureza tivesse se preparado para testemunhar um ato que entraria para a história. Era o 26 de abril de 1500. Dia em que a terra recém-descoberta seria apresentada formalmente a Deus e, em nome dele, tomada pelo rei de Portugal. Desde cedo, os portugueses se movimentavam na praia. O frei Henrique de Coimbra, com o hábito gasto de tantas travessias, orientava os preparativos. Uma grande cruz de madeira havia sido erguida no centro da areia, diante do mar, fixada com pedras na base. Para os europeus, era o símbolo maior da fé e do poder. Para os indígenas, era apenas mais um tronco erguido, estranho, misterioso, mas não ameaçador. Beruvaz de Caminha, sempre atento, afiava a pena e preparava-se para registrar em detalhes o acontecimento. Seu relato, mais tarde enviado a Lisboa, falaria de uma missa solene, de cantos em latim, de ajoelhados devotos e de indígenas curiosos, sorrindo e imitando gestos. A história oficial ficaria bela, quase perfeita. Mas a realidade vivida ali na areia quente era mais complexa, mais cheia de silêncios e olhares. A aldeia se aproximou em peso, homens, mulheres e crianças. Vieram sem armas, trazidos pela curiosidade. Ficaram de pé em semicírculo, observando.
Não entendiam os cânticos nem as palavras, mas entendiam a solenidade. Percebiam que algo importante estava acontecendo, algo que unia céu e terra. Mar e homens. Diogo estava entre os portugueses, mas não tirava os olhos de Arani. Ela estava mais próxima do que nunca, a poucos passos da cruz, com o corpo pintado em espirais de genipapo e urucum. O sol fazia sua pele brilhar, e os cabelos soltos desciam como um rio negro sobre os ombros. Para ele, não havia imagem mais sagrada do que aquela mulher diante da cruz. Quando o Frei Henrique levantou o cálice dourado, a voz dele se elevou em latim, firme, solene. Os portugueses se ajoelharam na areia, alguns batendo no peito em contrição. Os indígenas observaram a cena, e depois de um instante, alguns começaram a imitar os gestos, rindo, curiosos. Não entendiam a fé, mas entendiam o corpo que se dobra, a mão que se ergue. Arani não se ajoelhou. Ficou de pé, olhando firme para a cruz, e num gesto inesperado, abaixou-se. Colheu um ramo de folhas verdes e o depositou aos pés da madeira. Para os indígenas, era natural oferecer à terra ou ao espírito um sinal de respeito. Para os portugueses mais rígidos, poderia soar como paganismo. Mas o Frei Henrique, em vez de repelir, sorriu. Permitiu que o ramo ficasse ali, misturado às flores trazidas pelos frades. Diogo observou aquele gesto e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Para ele, aquela foi a verdadeira união dos mundos, a cruz de sua fé e o ramo da terra de Arani, lado a lado. Ali estava o símbolo do que ele sentia, não a conquista de um povo sobre o outro, mas a fusão de duas verdades que podiam coexistir. Enquanto os cânticos continuavam, Diogo se ajoelhou não apenas diante de Deus, mas diante da certeza que nascia nele. Sua fé não fazia sentido sem Arani. E ela, percebendo o olhar dele fixo sobre si, sustentou a troca de olhares como se dissesse, sem palavras, que também o reconhecia ali. Naquele momento, o desejo entre eles crescia como fogo sob cinzas. Não havia toque, não havia palavra, mas o corpo inteiro ardia com a proximidade. O peito de Diogo se expandia em respirações curtas. O ventre de Arani vibrava com uma tensão nova. Cada vez que os olhos se encontravam, era como se a missa inteira desaparecesse, restando apenas eles dois diante de algo sagrado. Quando a celebração terminou, os portugueses cantaram em coro e os indígenas aplaudiram rindo, sem entender, mas participando. O Frei Henrique abençoou a terra e o mar, e naquele instante, diante da cruz e do ramo, diante do latim e do silêncio, dois mundos se entrelaçaram pela primeira vez. A carta de Caminha falaria dias depois de uma cerimônia bela e pacífica, mas não registraria o que ninguém além de Diogo e Arani poderia sentir, que naquela manhã de abril, sob o sol forte da Bahia, o amor nascente deles havia sido também consagrado, mesmo sem palavras, mesmo sem testemunhas. A praia estava em silêncio depois da missa. Os cânticos em latim ainda pareciam ecoar entre as árvores, e a cruz erguida permanecia na areia como um sentinela de madeira, vigiando mar e mata. Portugueses e indígenas se dispersaram aos poucos, voltando a seus afazeres. Mas naquela tarde, o mundo parecia diferente. Algo havia sido consagrado, não apenas diante de Deus, mas diante da própria história. Arani caminhou sozinha até o rio. Precisava da água para limpar o corpo da pintura de urucum. Precisava do silêncio para acalmar a mente. O gesto de depositar o ramo aos pés da cruz tinha sido natural para ela, mas percebia que aquele tronco erguido significava mais do que parecia. Era sinal de posse, de poder, de algo que vinha para ficar. A terra, até então apenas terra, agora tinha sido tocada por símbolos que não eram seus. Isso a assustava. Diogo a seguiu de longe. Não ousava se aproximar sem certeza de que seria aceito. Mas não resistia. Os passos o levavam, como se o próprio corpo tivesse decidido por ele. Encontrou-a na beira do rio, de costas, lavando o rosto e os braços. Água escorria pela pele morena,
carregando parte da tinta, revelando curvas que a pintura ocultava. A beleza dela, já evidente na aldeia, se tornava ainda mais intensa ali, sob a luz que se refletia no espelho líquido. Arani percebeu a presença dele. Não se assustou, apenas permaneceu em silêncio, permitindo que ele se aproximasse. E foi nesse silêncio que começou a confissão. Não em palavras, mas em gestos. Diogo ajoelhou-se à beira do rio, retirou o crucifixo pequeno que trazia preso ao pescoço e o colocou sobre uma pedra. Tocou o peito, depois o objeto e depois apontou para o horizonte de onde viera. Estava contando sua história com sinais. Vinha de longe, trazia a fé de seu povo, mas não tinha nada além disso. Depois, fechou os olhos, respirou fundo e colocou a mão sobre o próprio coração. Era um gesto simples, mas carregava dor. Dizia que havia deixado algo para trás, que carregava saudade. Lembrança da família distante, do irmão que herdaria as terras, da mãe que esperava cartas, pesava nele. Era um estrangeiro sem herança, sem futuro em Portugal. No mar buscava destino, mas agora, em terra, começava a encontrar sentido em outra forma. Arani compreendeu como pôde. Sabia pouco dos símbolos dele, mas entendia a linguagem do corpo. Aproximou-se, ajoelhou ao lado dele e tocou o chão com a palma da mão. Depois, levou a mesma mão ao coração e, por fim, à água do rio. Estava dizendo, sua fé está no além-mar, mas a dela estava aqui, na terra e na água. E esse contraste era também ferida. O medo de perder o chão que a sustentava, de ver seu povo dominado por aqueles homens do mar. Os dois se olharam e se reconheceram na vulnerabilidade. Não era necessário falar. Ela via nele a dor da falta de lugar no mundo. Ele via nela o medo da perda do lar. Diferentes, mas iguais na ferida. O desejo, até então contido, queimava mais forte. Diogo ergueu a mão lentamente e quase tocou o rosto dela. Parou a 1 centímetro da pele, respeitando a distância que ainda havia entre eles. Arani, em silêncio, inclinou-se levemente, aceitando o gesto. Os dedos dele deslizaram pela linha do maxilar, descendo até o pescoço. Foi o primeiro toque íntimo, suave, respeitoso, mas carregado de calor. Arani fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir. O coração acelerou, o ventre aqueceu. Quando abriu os olhos, encontrou os dele, fixos, intensos. Não havia dúvida. Era desejo, era entrega, era amor nascendo em meio ao medo. Naquela tarde, nenhum registro foi escrito. Caminha, ocupado em preparar sua carta, não saberia do que se passava no rio. Os frades, preocupados com as cerimônias, não veriam. Os guerreiros, atentos a outras coisas, não perceberiam. Mas ali, na intimidade da mata e da água, um português e uma indígena partilhavam suas primeiras confissões. Não de palavras, mas de corpos que se aproximavam. O Brasil, oficialmente, se escrevia em pergaminhos e cruzes. Mas em segredo, se escrevia também no calor de 2 corpos que começavam a se reconhecer como destino. Os dias seguintes correram rápidos como correnteza. Depois da missa solene de 26 de abril, Cabral decidiu permanecer ainda um pouco na costa, reforçando a cruz na praia e estabelecendo a convivência que seria lembrada como pacífica nos relatos. Mas o clima já era de despedida. A frota tinha destino certo, as Índias. O tempo na nova terra era breve, passageiro, e todos sabiam. No 1º de maio, uma nova missa foi celebrada. Foi mais solene, com todos os capitães presentes, as bandeiras da coroa desfraldadas ao vento e a cruz erguida como marco definitivo da posse. Pero Vaz de Caminha, atento, descrevia cada detalhe em sua carta ao rei, a abundância da terra, a docilidade do povo, a beleza dos corpos, a fertilidade que parecia transbordar em cada detalhe. Seria essa a imagem enviada a Lisboa, a narrativa oficial. Mas entre as linhas dessa história havia uma outra, que não cabia em pergaminhos. Era a história secreta de 2 jovens que sabiam que o tempo estava contra eles. Arani e Diogo se encontraram à beira da mata.
longe dos olhos atentos da aldeia e dos companheiros dele. O silêncio entre eles era pesado, como se ambos soubessem que aquela poderia ser a última vez. Não havia palavras, mas havia urgência. O desejo que vinha crescendo em olhares e gestos agora transbordava. Diogo aproximou-se devagar, como quem pede permissão com o corpo. Arani não recuou. Permitiu. Os olhos se prenderam e naquele instante todo o resto desapareceu. Cruzes, bandeiras, cartas, coroas. Ficaram apenas dois corpos, duas respirações, dois mundos que se buscavam. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, finalmente sem medo. Os dedos deslizaram pela pele pintada, pelo contorno da mandíbula, descendo até o pescoço. Ela fechou os olhos e se entregou ao toque, sentindo a pele arder sob os dedos dele. O coração batia forte, o ventre vibrava de calor. Quando abriu os olhos de novo, encontrou os dele tão próximos que a respiração de um se confundia com a do outro. E então aconteceu o primeiro beijo. Lento, profundo, urgente e delicado ao mesmo tempo. Foi um encontro de bocas que não precisava de tradução. Um gesto que dizia tudo o que as línguas não podiam dizer. Ali, naquele instante, os dois mundos se tornaram um só. O beijo não era apenas desejo carnal, embora houvesse fogo nele. Era também reconhecimento, promessa, entrega. Era a confissão silenciosa de que se amavam, mesmo sem palavras, mesmo sem futuro garantido. Mas a tensão não desaparecia. Cada sombra da mata podia esconder um olhar de desconfiança. Cada minuto roubado podia ser descoberto e punido. O medo tornava o encontro ainda mais intenso. Era amor proibido, urgente, feito de risco. Eles se afastaram apenas para respirar, mas não para se separar. As mãos se procuravam, os corpos se tocavam de leve, explorando a novidade do outro. Ele a abraçou pela cintura, ela apoiou a cabeça no peito dele. Ficaram assim por um tempo que parecia suspenso, ouvindo o coração um do outro bater em descompasso. Diogo sabia que sua frota partiria em breve. Arani sabia que talvez nunca mais o visse. Esse medo os aproximava ainda mais, como se cada instante fosse o último. Na praia, longe dali, a carta de Caminha ganhava forma. Relatos de docilidade, de abundância, de terra fértil. Mas nenhuma linha mencionaria o que se passava na mata. Um português e uma indígena se amando em silêncio, desafiando impérios com o simples gesto de um beijo. Quando o sol começou a cair, os dois se separaram, mas não com distância. Saíram de mãos dadas da mata, sabendo que nada mais os separaria por dentro, mesmo que os mares tentassem. O tempo da permanência chegava ao fim. Depois da missa de 1º de maio e da carta redigida por Pero Vaz de Caminha, Cabral ordenou os preparativos para a partida. As naus precisavam seguir viagem, cruzar oceanos até alcançar as especiarias das Índias. A terra recém-descoberta já havia sido registrada, descrita e entregue simbolicamente ao rei. A missão estava cumprida. A praia, que nos últimos dias se enchera de risos, trocas e curiosidade, agora se tornava cenário de despedida. Os portugueses recolhiam pertences, embarcavam cestos de água e alimentos, verificavam cordas e velas. Os indígenas observavam em silêncio. Alguns riam, outros se afastavam, sem entender por que aqueles homens que pareciam querer tudo agora partiam sem nada levar além de lembranças. Diogo caminhava entre seus companheiros com o coração em guerra. Deveria embarcar, cumprir seu destino, seguir com a frota. Mas cada fibra de seu corpo gritava que não podia deixar Arani. O beijo que haviam trocado o tornara escravo de um desejo maior do que qualquer ordem real. A terra já não era apenas um achado para ele. Era lar, era amor, era vida. Na noite anterior à partida, Diogo procurou o Frei Henrique. Encontrou-o sentado diante da cruz, em oração. Sem palavras, ajoelhou-se e tirou do pescoço o crucifixo que sempre carregara. Colocou-o no chão entre eles e ergueu os olhos marejados. O frade entendeu sem que fosse necessário dizer nada. Aquele jovem não voltaria.
Henrique respirou fundo e, em silêncio, colocou a mão sobre a cabeça dele. Não o condenou, não o abençoou em voz alta, mas fez um gesto simples que valia mais do que qualquer sermão. Era como se dissesse: a escolha é sua e Deus a conhece. Na manhã seguinte, a praia fervia de movimento. As velas começavam a inflar e os capitães gritavam ordens. Um a um, os homens embarcavam nos botes. Diogo, de pé na areia, observava. O coração pulsava e a cada passo dos outros sentia a decisão se aproximar. Quando o chamaram, não respondeu. Avançou alguns passos para o lado oposto, em direção à mata. Ali, à sombra das árvores, Arani o esperava. O vento levantava os cabelos dela, os olhos negros ardiam de emoção contida. O coração dele bateu como nunca. Não hesitou. Caminhou até ela, tomou-lhe a mão diante de todos. Um murmúrio se espalhou. Alguns portugueses o chamaram de traidor, outros apenas observaram em silêncio. Os indígenas, surpresos, armaram-se de desconfiança. Mas o cacique Jape ergueu o braço, pedindo calma. Olhou o jovem estrangeiro que deixava para trás o mar e se entregava à terra. Viu firmeza no olhar dele e, depois de um longo silêncio, disse em voz alta para todos ouvirem: quem abandona o seu mar para viver na nossa terra deve ser recebido como um de nós. As palavras selaram o destino. Diogo não voltou às naus. A frota partiu sem ele. As velas brancas desapareceram no horizonte, levando consigo a história oficial. E na praia, diante de todos, dois mundos se uniram por meio do gesto simples de duas mãos entrelaçadas. As velas brancas desapareceram no horizonte, levando a frota de Cabral rumo às Índias. O mar ficou vazio. Apenas as ondas quebrando na areia, como se quisesse apagar as marcas de tantos passos e gritos que ali se espalharam. A cruz permaneceu fincada na praia, silenciosa, testemunha de um encontro que mudaria para sempre o destino do mundo. Para a história oficial, aquele seria apenas um episódio, a chegada fortuita de uma frota que, em caminho às especiarias, descobriu uma nova terra. Descreveu-a em cartas e seguiu viagem. Pero Vaz de Caminha escreveria ao rei sobre a fertilidade do solo, a abundância das águas, a beleza dos corpos indígenas. Falaria de docilidade, de paz, de futuro. Sua carta se tornaria o primeiro documento da história do Brasil. Mas nas páginas não escritas, no silêncio das florestas e no segredo dos corpos, outra história começava. Diogo permaneceu. Estrangeiro entre os seus, escolheu ser hóspede entre os outros. O cacique Jape o observava com atenção, testando sua coragem, seu respeito, sua disposição em aprender. Aos poucos, Diogo foi sendo aceito. Tirou as roupas pesadas, trocou-as por tecidos leves oferecidos pelos da aldeia. Aprendeu a andar descalço, a sentir a terra quente sob os pés. Descobriu os segredos da mandioca, da caça, do arco que curva e dispara. Arani o acompanhava em cada passo, primeiro com cautela, depois com orgulho. Via nele não apenas o homem belo que a fascinara desde o primeiro olhar, mas alguém disposto a se transformar por amor. Ele não buscava impor sua língua, mas aprender a dela. Não queria dominar, mas compartilhar. E era esse gesto, raro entre estrangeiros, que conquistava, pouco a pouco, a confiança da aldeia. As noites foram se tornando mais longas, cheias de encontros furtivos na mata, de toques demorados à beira do rio, de abraços sob a lua. O desejo, contido por tanto tempo, enfim se consumou em entregas ardentes, em corpos que se encontravam sem reservas. Não havia palavras, mas não eram necessárias. O corpo dizia tudo. Ali, entre a floresta e o mar, vivia um amor proibido que se tornava inevitável. Meses depois, o ventre de Arani cresceu. A notícia correu pela aldeia como vento. Uns receberam com surpresa, outros com desconfiança. Mas o cacique Japi, mais uma vez, falou com firmeza. Aquela criança seria sinal de união, não de divisão. Seria o fruto de dois mundos. Quando nasceu o primeiro filho de Arani e Diogo, a aldeia inteira se reuniu.
A criança trazia nos olhos o azul do pai e na pele o tom dourado da mãe. Era diferente e ao mesmo tempo igual a todos. O choro que ecoou naquela manhã misturou-se com o canto dos pássaros e com o som do mar. Para uns, era apenas mais um nascimento. Para outros, era o símbolo do início de algo maior. Um povo que nascia da mistura, da coragem e do amor. O Brasil, oficialmente, ainda levaria anos para ser chamado assim. Ainda seria palco de conquistas, dores, guerras e sofrimentos. Mas naquela aldeia, o futuro já estava sendo gestado em silêncio. Diogo e Arane viveram como testemunhas de um milagre discreto, o milagre da união impossível que se tornava real. Ele nunca mais voltou às naus. Ela nunca mais viveu sem o estrangeiro que escolhera. Juntos construíram uma vida que desafiava fronteiras. E assim, enquanto os livros de história registravam datas, nomes de capitães e cartas de escrivães, a memória verdadeira se guardava em carne e sangue, no olhar azul de uma criança mestiça que um dia correria pela praia, sem saber que carregava no corpo o início de um novo povo, naquela terra recém-batizada de Santa Cruz, e mais tarde chamada Brasil. Não ficou apenas a cruz erguida pelos portugueses. Ficou também o testemunho de que o amor é capaz de atravessar oceanos, desafiar impérios e fundar histórias. E sempre que o mar se encontrava com a mata, dizia-se que ali, naquele abril de 1500, um português e uma indígena se escolheram. E desse encontro nasceu a promessa de um Brasil mestiço, feito de mistura, desejo e esperança. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe nossa terra e nossas vidas nesse Brasil lindo de meu Deus.